Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. Hoje, depois de muito tempo, depois de tentar bastante, a gente conseguiu agendar com o nosso consultor jurídico, Dr. Wesley Costa. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu e tem muito tempo que a gente está tentando. A agenda tumultuada, a agenda bombante dele que a gente costuma falar. Seja muito bem-vindo, doutor. Agradeço muito obrigado pelo convite. De fato, enrolei muito tempo. A gente brinca aqui, ele estava falando que tô nervoso, tô com frio na barriga. E eu estava perguntando para ele, chega lá, na frente dos magistrados, dos juízes, de outros advogados, fica tranquilo. E fica com vergonha aqui na câmera, eu tô entendendo isso, não, O nervosismo é sempre o mesmo. Mas vamos tentar controlar. Mas vamos lá, seja muito bem-vindo, esclarecer pra gente as dúvidas que sempre acontecem, Algumas são recorrentes, outras vão surgindo. E a gente já vai começar aqui, pegando na canela. Doutor, a gente tem uma questão e que a gente sempre incentiva, é que o condomínio tenha um conselho, Alguns dão o nome de conselho fiscal. Eu gosto de dar nomenclatura apenas de conselho, porque para mim ele vai ser sempre multiuso. Ele vai poder acompanhar a prestação de contas, ele vai poder sugerir e participar do dia a dia da vida do condomínio, uma vez que fica muito difícil convocar uma assembleia para que todos participem, então a gente gosta sempre de eleger. E aí vem a primeira pergunta. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa se o conselho ele é consultivo ou deliberativo. E, obviamente, explicar para as pessoas a diferença entre os termos. Claro. Já respondendo, o Conselho Fiscal ele tem um caráter meramente consultivo. Ele vai estar lá no Código Civil, que vai falar que o condomínio ele poderá instituir esse conselho para dar pareceres nas contas do síndico. Então, o que acontece? Eles vão, na verdade, auxiliar o síndico na tarefa árdua que é administrar. Sim. Vão fazer a fiscalização das contas, tá tudo com os 3 orçamentos, tá tudo certinho, tudo ok, E quem delibera dentro do condomínio é sempre a Assembleia. A Assembleia é sempre soberana. Quem decide é sempre a Assembleia. O síndico tem ali, de fato, a sua capacidade de decidir em algumas situações sem consultar a Assembleia, que vão estar muito bem definidas, tanto na convenção quanto no regimento, tanto no próprio Código Civil. Mas a função de deliberar para poder decidir é meramente da Assembleia. Entendi. Esse conselho aí, ele vai falar com o síndico, olha, aqui ficou faltando um terceiro orçamento. Aqui ficou faltando uma análise mais criteriosa dessa contratação que você fez. Esse contrato aqui está um pouco duvidoso. Quais são as garantias que eu vou ter de que esse serviço vai ser entregue e de que a garantia, no caso de algum vício, algum defeito, vai possibilitar que o condomínio seja reparado posteriormente? Entendi. E aí vem uma questão polêmica, E que eu queria que você explicasse. Então, para que isso funcione bem, a gente precisa ter 2 situações. Primeiro, o conselho tem que ser isento, antes de qualquer coisa. Então, daí vem a primeira pergunta. Como que é instituído esse conselho? Esse conselho, até para garantir essa isenção, a maioria das convenções não permitem a remuneração desse conselho. São pessoas que atuam pro bono, atuam na intenção de contribuir para a melhoria do condomínio. Ele geralmente pode ser eleito, o prazo é limitado a 2 anos, mas a convenção pode estabelecer um mandato menor do que 2 anos. Não é viável. Sim. Até mesmo porque tem os custos da Assembleia e a gente quer correr de custos extras para a administração do condomínio. Sim. Então, geralmente eles são eleitos ali na Assembleia de Eleição do Síndico. Os 3 membros, a convenção estabelece que sejam membros condôminos, até mesmo para ter essa identidade e esse compromisso
com as questões condominiais, para fazer essa análise mais criteriosa e sem depender de uma contraprestação financeira. Para tirar essa ideia de que ele está sendo remunerado. É uma função ingrata. É uma função ingrata. Porque você vai trabalhar de graça em prol da melhoria do condomínio. Exatamente. Mas ela tem que ser isenta. E justamente para evitar isso, a maior parte das convenções trabalha ali com a impossibilidade de remuneração desses conselheiros. Aí vem a segunda questão, doutor. E aí eu vou falar para o meu amigo de casa, que vai me perdoar, mas eu preciso estabelecer a má vontade das pessoas em participar do dia a dia do condomínio. Todo o programa, eu peço aqui, imploro para que as pessoas acompanhem a prestação de contas, que é o simples do básico que se tem a fazer para tomar conta. E aí eu garanto, por participar do dia a dia de várias administrações, as pessoas não fazem isso. Elas não têm nem noção. Elas são literalmente desinteressadas. Então você vai ter ali meia dúzia de interessados e mesmo assim, olhe lá. E aí, para se formar um conselho tem essa dificuldade, porque as pessoas não querem participar. E aí, mas falando da pergunta propriamente dita, é o seguinte: e quando vem para o conselho aquela pessoa que não tem esse preparo? Porque às vezes a pessoa não tem a experiência em lidar com os números, os diferentes caixas, ele não sabe avaliar um contrato. Como que funciona nesse caso? Porque ele vai estar ali meio que figurativo, né? De fato, essa é uma daquelas perguntas que a gente fica de saia justa para responder. É sempre interessante que as pessoas que estejam à frente da administração condominial, e até mesmo os próprios condôminos, estejam cientes de todos os seus direitos e deveres. Isso até para evitar problemas futuros. Claro. E nada impede que o próprio síndico auxilie essas pessoas com a formação. O síndico está ali por algum motivo. Sim. Porque além dessa habilidade para gerir a coisa, o síndico tem que ter aquele tom conciliador. Isso é muito importante para evitar que os conflitos escalem o degrau e a situação fuja do controle. Então é muito interessante que o síndico venha a auxiliar essas pessoas. E que as pessoas que não têm esse tino para poder fazer essa fiscalização, porque ele vai lidar com números, vai lidar com algumas questões de ordem legal, ele vai lidar com algumas questões que estão ali dentro da convenção e que precisam de uma atenção. Eu costumo falar, e eu sou até muito duro nessa fala, que de boas intenções o inferno está cheio. Então, se você não percebe que você vai dar conta, se você percebe que você não vai conseguir, de fato, fazer um bom trabalho, porque é um trabalho praticamente voluntário. Você não vai ser remunerado. Os condôminos vão ficar de cima de você. Sim. Principalmente nos momentos em que o síndico não der o retorno rápido. Então, é interessante que a pessoa não se entregue a essa função meramente por um título. Eu sou o conselheiro fiscal do condomínio tal. É muito importante evitar isso. Sim. Entendi perfeitamente. Vamos para outra questão polêmica aqui. Hoje a gente trouxe ele só para poder escalpelar. Não vai conseguir fugir sem responder as principais polêmicas que a gente trouxe. Vamos falar de inadimplência. Já fiz até uma cara assustada. Pode ficar tranquilo, doutor. Tem coisa tranquila. Existem vários tipos de inadimplente. Os dois mais comuns são o inadimplente, que fica desprovido financeiramente ali, a pessoa perdeu o emprego, ficou impossibilitado de arcar ali com as despesas condominiais. Isso é comum e eu acho que tem que ser levado em conta, né? Até na hora de fazer a cobrança. Essa cobrança tem que ser humanizada para que você identifique cada uma das situações. E o outro tipo mais comum, que é o inadimplente contumaz, o tradicional picareta. O que não paga porque não quer mesmo, porque ele entende que a taxa de juros
e a multa que vai ter do condomínio é mais baixa do que a do cartão, que ele consegue, às vezes, um investimento maior se ele pegar o dinheiro da taxa condominial e aplicar em outra coisa. E eu vou falar, esse tipo de inadimplente me mata de raiva. Viu? Então eu queria que o senhor explicasse, antes de tudo, quando a pessoa fica inadimplente, por exemplo, o condomínio não tem o direito de cercear o direito de uso dessa pessoa, as áreas ali da piscina, da sauna, da quadra de esportes. Aí eu queria que o senhor explicasse para os moradores por que o condomínio não tem o direito de cercear o uso. Olha, a gente está falando claramente do direito de propriedade. Sim. O direito de propriedade ele é protegido com muito afinco pela Constituição. Né? Então, nossa Constituição ela protege bastante esse direito de propriedade e limita esse direito mediante algumas situações. Uhum. Nesse caso da inadimplência, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o valor, qual que é o montante da dívida, porque sempre que há um inadimplente, algo no condomínio não anda bem. Uhum. É uma receita que deixa de integrar o patrimônio no condomínio para gestão ali ordinária, né, em relação às manutenções, uhum, em relação aos funcionários. Então, esse sujeito, esse inadimplente, ele contribui negativamente para o andamento do condomínio. Sim. Só que as limitações ao direito de propriedade dele, principalmente ao direito de uso e gozo, elas só podem advir diretamente da lei, uhum, ou de uma decisão judicial. A convenção e o regimento interno vão trazer ali algumas situações, né, que, desde que não estejam em conflito com a lei e com as decisões judiciais, uhum, vão ali limitar de sobremaneira algum direito de fruição, de uso desse inadimplente. Mas nunca pode limitar-lhe o acesso a áreas comuns, uhum, né, o acesso à própria unidade, uhum, né, que vai ser objeto de penhora caso a dívida fique mais alta. sim. Uma dívida alta, ele pode inclusive perder o apartamento. Uhum. Já temos decisões reiteradas nesse sentido. Desculpe. Então, essas limitações a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. É lógico que a gente tem algumas situações nas quais alguns síndicos, ali sem saber o que fazer, sem saber como proceder até, né, impõem determinadas limitações aos condôminos, Uhum. e essas limitações vão terminar, obviamente, sendo judicializadas. Uhum. Né? No desespero para trazer saúde para o caixa do condomínio, toma-se alguma medida que pode ser, inclusive, prejudicial ao próprio condomínio. Uhum. Então, o que a gente recomenda na prática é sempre tomar as medidas que a lei e a jurisprudência permitem. Uhum. Ele está inadimplente? Vamos fazer a cobrança judicial. Uhum. Nós temos diversos instrumentos, dentre eles o protesto, dentre eles a execução, que torna o procedimento de cobrança muito mais ágil do que o processo de conhecimento. Uhum. Então, é muito interessante ir por esse caminho. E nunca aquele outro caminho mais tortuoso, que ali no ímpeto da necessidade de trazer saúde para o caixa, a gente vai, não, eu quero resolver e vou resolver o que acontece em algumas situações, né? Dotado da melhor das intenções, Uhum. comete-se um ato que pode prejudicar o condomínio. Eu fico impressionado com a polidez do Dr. Wesley, no ímpeto da saúde financeira. Na prática, meu amigo, não é isso não. Assim, esse picareta que não paga, suja a piscina, usa o controle remoto para abrir e para fechar o portão, para lá e para cá, fica sujando o salão de festa. Na prática é assim, tá? Na prática. Óbvio que ele está preocupado. Ele está preocupado com a saúde financeira do condomínio também. Mas que ele morre de raiva, xinga que eu conheço. Não tem síndico que não xinga, não. Pode não xingar na frente, mas
Elas estão quase estabelecendo o telexingamento lá na Tecton, porque vai ser um telefone só para isso. Doutor, uma coisa importante, né, pegando carona nisso que o senhor falou, é não deixar acumular. Porque existe, inclusive, a prescrição da dívida se você deixar. Né? Então, eu queria que você falasse sobre essa prescrição e sobre qual que é o prazo recomendado depois de exauridas ali as tentativas de recebimento administrativo, em que o condomínio deve ajuizar a ação para receber desse inadimplente. Você tocou num ponto crucial, que é não deixar a dívida escalar muito. Por quê? Isso faz ficar difícil a satisfação da dívida. Né? E atualmente o Código Civil estabelece o prazo prescricional para esse tipo de cobrança de 5 anos. Sim. Então temos aí 5 anos para cobrar essa dívida, para dar início ao procedimento. Quanto mais tempo a gente leva para poder dar o conhecimento dessa dívida para o Poder Judiciário, tomar as medidas cabíveis, maior ela vai ficar. E o inadimplente que não pagava um valor baixo, dificilmente vai pagar um valor alto. É verdade. Né? E a gente ainda cria outros problemas. Né? Certamente, se essa dívida ficar muito alta, né, esse sujeito vai ficar sem ter onde morar. É verdade. Né? E vai se tornar um problema social. Né? Ele perde a moradia, o que ele faz depois? Né? Agora, o picareta a gente tem que se precaver. A gente tem que se precaver. Né? A gente tem que tomar todas as medidas judiciais para satisfação do crédito. Sim, todas. Né? Porque o picareta ele já está propenso ali a proteger o patrimônio. Você vai procurar, ele não tem nada em nome dele. Se duvidar, ele não tem nem emprego formal. Né? É bem difícil de achar bens do picareta. Então, antes da prescrição, já é necessário fazer aquela busca, né, procurar ali diante dos familiares, né, algum familiar que pode apresentar sinais de riqueza, a gente ir lá e é interessante dar uma pesquisada ali, veículos em nome de terceiros, deve o condomínio, mas está andando na BMW, né, o que está acontecendo? Quando você vai puxando a placa, a BMW não é dele. Em relação a isso, a gente tem que proceder com máxima cautela e nunca deixar esse prazo prescricional estourar. Porque senão a gente traz aí um prejuízo para o condomínio. O condomínio perde o direito de cobrar essa dívida aí, dos últimos 5 anos, porque ela vai prescrevendo gradativamente. Né? O mês tal prescreve daqui a 5 anos, o próximo mês, e assim sucessivamente. Então a gente vai perdendo o direito de cobrar judicialmente. A dívida persiste. O direito material persiste. Mas qual que é o sentido de ter o direito material e não poder buscar amparo judicial para satisfação desse direito? Então fica aí a dica, né? Lá na Tecton a gente faz o acionamento judicial no 91º dia. Então, a gente faz, cobra, pede, explica. Não pagou, meu amigo? No 92º, o Dr. Wesley vai estar ligando para você. E ele já liga mais nervoso que eu, viu? Eu tô brincando. Ô, gente, a gente está chegando no final do primeiro bloco. Já a gente volta para o segundo. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo?
Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, com o meu amigo Dr. Wesley, que vai passar mais alguns apertos aqui. Doutor, falando ainda dessa questão de judicializar as ações de inadimplência, a gente tem duas vias, né? O caminho do juizado especial e a justiça, que a maioria das pessoas chama de comum, né? E aí eu queria que o senhor explicasse a diferença de cada uma, se pode ajuizar só em uma, se pode ajuizar na outra, e a diferença entre elas. Durante muito tempo, atrás, ainda tinha-se essa dúvida se era possível ou não o juizado especial permitir o ajuizamento das ações de cobrança. Sim. Ou das execuções. Essa questão caiu por terra, salvo engano, com o enunciado número 9 do FONAGE. O FONAGE é um fórum dos juizados especiais, e lá é o centro da jurisprudência, é o centro das decisões. Então, todas as normativas que vão ser seguidas por todos os juizados especiais da federação vêm do FONAGE. O enunciado número 9 do FONAGE vem a pôr fim nessa discussão e falar: é possível sim, é possível fazer a cobrança judicial dos débitos condominiais em sede de juizado especial. Qual que é a vantagem? O juizado especial é uma instância que ela preza pela celeridade. Então a quantidade de recursos que a gente tem à disposição são limitados. A gente tem um recurso praticamente, que é um recurso nominado. Então, numa ação de conhecimento, e sem contar que a ação tende a fluir de forma mais rápida e mais célere. Mas é uma parte do judiciário que é interessante a gente adentrar quando a gente tem muita certeza. É o que a gente tem nas cobranças condominiais. São cobranças dotadas de certeza, liquidez, são os requisitos ali do título executivo, exigibilidade. Quando a gente tem esses requisitos unidos, a gente tem uma tranquilidade maior, justamente por causa dessa limitação dos recursos. Então, quando a gente se depara com uma decisão contrária àquela que a gente espera na seara do juizado especial, a gente tem uma limitação ali das ferramentas que a gente tem à disposição para poder mudar aquele entendimento. E de igual forma, a gente consegue alavancar a cobrança ali com muito mais celeridade. A justiça comum, ela já traz uma possibilidade de ferramentas maior. É como se eu fosse fazer um reparo no juizado especial, eu tenho ali uma maletinha de ferramentas. Na justiça comum, eu tenho um armário de ferramentas. Eu tenho muitas possibilidades de recurso, tanto positivo para o condomínio, quanto para a pessoa que está sofrendo a cobrança. E nesses casos, por comportar essa quantidade maior de ferramentas, na justiça comum a gente costuma demorar um pouco mais. Mas é possível, tanto na justiça comum quanto na justiça especial dos juizados especiais. Entendi. Dúvida de leigo.
No juizado especial não tem taxa para poder pagar, né, de custas processuais. Em sede de primeira instância, o juizado especial não tem a incidência de taxa, e nem dos chamados honorários sucumbenciais, que são os honorários que a gente paga para a parte vencida no processo. E a gente tem a limitação de causas até 40 salários mínimos. Então, se a gente tem uma causa de um valor muito alto, a gente tem que ir para a justiça comum. Entendi. Até mesmo porque a gente tem uma maior segurança e discutir um valor muito alto, obviamente que vão surgir ali questões intrínsecas ao processo que a gente vai precisar de tomar mais cuidado. E aí, quando vai para a justiça comum, ele já tem uma taxa, inclusive de abertura do processo ali, não é isso? Sim. O senhor sabe informar qual que é esse valor atualizado? Esse valor das taxas varia de acordo com o valor da causa. A gente tem a tabela de emolumentos, geralmente a gente não faz esse cálculo, a gente entra lá no site do Tribunal de Justiça, coloca o número do processo, depois que a gente distribui, e faz ali a geração das custas, que ela gira em torno ali do valor da causa. E infelizmente eu fico te devendo essa informação. Não, mas tranquilo, tá tranquilo. Já explicou, na verdade, que vai depender do valor da causa. Está muito claro. Então, devo acreditar que quanto maior o valor da causa, maior o valor da taxa. Sim. Aí, aquele capetinho que fica no ombro da gente assim, falando sacaneio inadimplente, sacaneio inadimplente, me leva a pensar o seguinte: entra na justiça comum, porque ele vai ter que pagar aquilo tudo depois. Ele vai ter que pagar a taxa, ele vai ter que pagar a sucumbência, é isso mesmo. Então, se eu quiser sacanear o inadimplente, é melhor entrar na justiça comum. Se eu quiser receber mais rapidamente, eu devo fazê-lo pelo juizado especial. Tá certa a análise? A gente não pode olhar para o Poder Judiciário com esse olhar, porque fica parecendo que a gente está usando o Judiciário para poder satisfazer ali a nossa ira contra aquele devedor, que é de fato um devedor, que tá ali, aquela pedrinha na ponta do sapato da gente, e dá aquela vontade de ajuização, ali faltando ali 6 meses para prescrever, porque quanto maior o tempo, maior a dívida. Maior o juros. Maior os juros, maior tudo. Né? O condomínio não pode se valer do benefício da assistência judiciária gratuita. O que eu quero dizer com isso? O condomínio é obrigado a pagar as custas processuais. Ele é obrigado. Mas eu não posso garantir que o devedor vai ser obrigado a pagar essas custas. Eu não tenho condição nenhuma. Porque eu não sei em qual circunstância ele vai estar financeiramente. Eu não sei se ele vai ter ali possibilidade de arcar com as custas do processo, possibilidade de arcar com os honorários de sucumbência, que são os honorários devidos para o ganhador da causa. Então, se ele tiver numa situação a gente chama de hipossuficiência jurídica, né, da ausência de condições financeiras para pagar as custas do processo. Quebrado. Se ele de fato tiver quebrado, ainda que ele não esteja, mas ele consegue contar a história de tal forma que ele demonstra que ele não tem condição para isso. Ele vai juntar lá a carteira de trabalho digital sem vínculo, vai juntar outros comprovantes que mostrem que ele não tem bens em nome dele, de fato o devedor quanto mais ele não vai ter. Sim. Né? Então acaba que ele pode ser eximido dessa obrigação de pagar as custas por causa dessa condição. E aí o condomínio fica no prejuízo? O condomínio vai ter que cobrar a dívida. Né? Uma coisa é a dívida que está sendo cobrada nos nossos processos. Sim. Outra coisa são as despesas processuais que giram em torno desse processo. Os honorários sucumbenciais, o advogado do condomínio, certamente, se ele estiver amparado, o devedor estiver amparado pela justiça gratuita, não vai receber esses honorários de sucumbência, que são calculados com base no valor da causa. Né? As custas judiciais já não vão para o judiciário, né? Que foram pagas pelo condomínio atrás. Mas que na eventualidade do pagamento da dívida vão ser cobradas do devedor. Sim. Então, esse tipo de devedor já traz esse problema pra gente. Será que eu consigo cobrar dele judicialmente?
Entendi. Acaba que nessas situações eu tenho mais a satisfação que eu estou dando para os condôminos de que eu estou tomando providências. Sim. Porque a gente pode ajuizar a ação de execução ou procedimento de conhecimento, caso não tenhamos os requisitos necessários para a ação de execução, que corre mais rápido, né? A gente tem que ter ali uma estratégia, a gente tem que estabelecer ali, cara, será que eu posso cobrar? Será que eu consigo cobrar? Será que esse cara vai ter bem? Será que eu vou achar bem em nome de um laranja que está circuncidando ele ali? Está no entorno dele? Né? Então, a gente tem que pensar muito nessas estratégias antes de ajuizar o processo de execução. Se a gente não pensa nisso, acaba que o processo vai só como um fim em si mesmo. Sim. É só para dar uma mera satisfação para os condôminos. Um processo correndo sem estratégia alguma, sem ali cercar de fato o devedor. Cara, você está devendo, eu vou pegar o seu bem. Aí esse cara não está no seu nome. Não, tá, vou ajuizar uma ação aqui, que vai correr paralela ao processo de execução, né, que é uma ação que a gente chama de probatória autônoma, e vou ali provar que esse carro, embora não esteja no seu nome, é seu. E aí eu consigo fazer. Entendi. Mas tirando isso, não é certeza que a gente vai conseguir penalizar ele da forma que a gente quer. Que tristeza, me dá uma tristeza tão grande. Eu tô brincando. Doutor, agora vamos falar o seguinte, de protesto. Existe a possibilidade do protesto, embora não seja uma situação comum, principalmente em Minas Gerais, né? Normalmente o protesto acontece muito em São Paulo, ele é mais utilizado pelas administradoras de lá do que pelas administradoras daqui. Eu acho que é uma metodologia regional, né? Mas aí eu queria que o senhor explicasse para as pessoas qual que é o rito que deve ser seguido para que a gente tenha garantia da validade do protesto. Essa competência fica a cargo de cada estado. São Paulo está bem mais adiante nessas questões, até mesmo pela quantidade de condomínios, que me foge da memória agora o número da lei, mas se salvo engano era de 2018, que ela permitiu a gratuidade do protesto para os condomínios. Sim. Então, desde que respeitados os requisitos estabelecidos nessa lei, a gente pode fazer o protesto, e quem vai arcar com essas custas é o devedor. Isso acarreta o que para o devedor? Ele vai ter um nome negativado, vai ter um nome inserido no serviço de proteção ao crédito. Infelizmente, essa é a única restrição. É uma restrição que ela produz efeitos quando você está diante de uma dívida de uma pessoa que de fato não pode pagar. Quando você está diante do devedor contumaz ali, o protesto acaba que perde o sentido. Porque ele já está negativado. Ele tem ponto negativo no Serasa Experian, né? E ele, para ele pouco importa. Mas quando a gente está diante de outra situação, que é interessante a gente ter aquele planejamento. Exatamente. O processo de execução ele é um jogo de xadrez. Para a gente ter êxito, a gente precisa jogar o xadrez. Desculpa a interrupção, mas é porque eu penso o seguinte, em relação ao protesto, eu entendo que ele se aplica muito mais aos perfis comerciais que aos residenciais. Em perfis comerciais, a negativação do nome da empresa, ela pode trazer um prejuízo muito grande. Principalmente se ela precisa, por exemplo, participar de licitação. Ela com o nome negativado, ela não vai ter as certidões necessárias e ela não vai poder participar de um processo licitatório. É isso mesmo, doutor? É assim. Exatamente. Você tocou num ponto crucial. E quando a gente entra nessa questão do protesto, a gente tem alguns requisitos que os cartórios exigem. E quando a gente está falando do protesto, por óbvio, a gente está falando do registro no cartório de protestos. Nós temos diversos outros cartórios, cada um ali com a sua serventia, mas nessa situação é o cartório de protestos. E aqui em Minas, uma coisa que os cartórios costumam exigir é a necessidade da ata da Assembleia que permitiu o condomínio fazer a cobrança mediante protesto do título. Sim.
Os demais requisitos, eles não fogem daquela regra da execução. Então eu vou precisar da ata que elegeu o síndico, Sim. da ata que estabeleceu o valor da taxa condominial, da planilha de cálculos devidamente atualizada, né, do documento do CNPJ do condomínio importantíssimo, né, entre outros que me foge a memória agora, mas a gente tem que preencher todos esses documentos. E quando a gente está falando dessa cobrança administrativa, vamos dizer assim, é interessante a gente preencher todos os requisitos, por mais que tenhamos ressalvas. Eu, particularmente, tenho uma ressalva em relação à necessidade da ata que autoriza o protesto. O síndico, segundo o Código Civil, já é obrigado a fazer as cobranças. Sim. E se ele é obrigado a fazer as cobranças, para que eu tenho que pedir autorização para garantir uma forma de cobrança muito mais benéfica para o condomínio, financeiramente falando? Não no termo da estratégia, porque cada processo de cobrança ele tem que ser estudado como um todo. Sim. Para a gente não tomar a decisão que, embora aparentemente seja menos custosa, não vai fazer o condomínio ter êxito na cobrança. Então é sempre necessário a gente contornar essa situação, e se for de fato mais fácil, se trouxer mais benefícios, vamos fazer a assembleia, vamos pedir para autorizar, e a gente apresenta tudo que o tabelião quer. É melhor do que a gente bater de frente com ele e ter que ajuizar o mandado de segurança. Exatamente. Porque o mandado de segurança já traz um custo muito mais alto. É uma ação que a gente necessita de uma expertise maior. É uma ação que precisa que o profissional saiba o que ele está fazendo. Sim. E aí, quando eu digo que é super importante que a administradora, ou que a pessoa que faça a administração do condomínio esteja devidamente preparada e com um bom departamento jurídico. Eu vou dar um exemplo. Lá na Tecton, a gente se cerca de cuidados, inclusive excessivos. Porque além de preparar toda essa documentação, no próprio boleto da taxa condominial vem descrito a possibilidade de protesto daquele boleto. Porque quando a pessoa tentar argumentar que ela não tinha ciência, está informado no próprio boleto, está informada a data da ata. Então, isso garante mais. E aí, quem vai informar isso para você é o seu departamento jurídico. E aí, nesse caso, a gente está muito bem servido, mais uma vez. Pessoal, a gente está chegando no final do segundo bloco, vocês devem ter percebido. Eu não chamei o quadro Direito Condominial, porque a gente está aqui com ele diretamente. Tá joia? Mas já já a gente volta para o terceiro. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade.
Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial, com toda a frustração que me é peculiar, porque eu já percebi que eu não vou conseguir atingir nem 30% das perguntas que eu queria fazer. Na verdade, que eu queria não, né? Mas que elas são encaminhadas para a gente e eu gostaria de dar um esclarecimento maior aqui, mas já vi que não vai ser possível hoje. Já vai ficar o convite para a gente fazer um próximo programa. E aí eu já vou tentar programar, tipo assim, para depois de março, porque já sei que a agenda é conturbada. Mas vamos lá, doutor, vamos falar de um assunto importante aqui, que são despesas ordinárias e extraordinárias. Tem uma diferença grande, tem a diferença de quem paga. Então, eu queria que você explicasse isso, por favor, para as pessoas. As despesas ordinárias, elas estão ligadas ali diretamente àquelas manutenções corriqueiras do condomínio. Então, o gasto com água, o gasto com luz, né, energia elétrica, o gasto com os funcionários, né, tudo está compreendido como despesa ordinária, ou seja, aquelas despesas que foram previamente estabelecidas lá no orçamento, naquela Assembleia Geral Ordinária, na GO, que a gente tem a obrigatoriedade de convocação, pelo menos de uma por ano, né? As demais extraordinárias. A gente tem as despesas extraordinárias, que são aquelas que fogem ao que está ali no planejamento usual do condomínio. A gente tem, por exemplo, instalação de alguma obra de melhoria ou benfeitoria, desde que respeitado o quórum especial, claro. Né? E as extraordinárias são sempre decorrentes de aprovação em assembleia. Nós temos algumas convenções que permitem, no caso de obras úteis e necessárias, né, obras emergenciais, o termo melhor, desculpe, no caso de obras emergenciais de até 10 salários mínimos, ela isenta o síndico da necessidade de expor determinados assuntos para apreciação da Assembleia, desde que preenchidos os requisitos, claro. Mas em todos os outros casos de obras de despesas extraordinárias, a gente precisa dessa aprovação da Assembleia, sempre. Né? E a gente tem aquela questão, quem que vai pagar isso? Né? O condômino sempre tem que pagar. É ele que vai ali concorrer com as despesas, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Mas aí surge aquela velha questão, e o inquilino? O inquilino vai pagar ou não? Aí vai depender da disposição contratual. Sim. Aí o contrato de locação vai estabelecer quais são as obrigações desse inquilino. Se ele vai pagar as despesas ordinárias ou se ele vai pagar ordinárias e extraordinárias quando houver essa necessidade. Sim. Mas lembrando, caso esse inquilino venha a se mostrar inadimplente com as taxas condominiais, quem vai arcar com as despesas é o condômino, é o proprietário. Vai sobrar para ele. E normalmente, de maneira mais comum, fica despesas ordinárias para o inquilino e despesas extraordinárias para o condômino. Lembrando, pessoal, quando a gente fala condômino, as pessoas às vezes elas me perguntam bastante isso. Condômino não é a pessoa que está dentro do condomínio, não. Condômino é o proprietário. Ele é o proprietário. Salvo engano, o senhor já falou disso uma vez, não já? Em um dos quadros? Já falou. As pessoas, recorrentemente, elas confundem essa situação. Então, condômino é pura, única e simplesmente proprietário. Inquilino não é condômino, ele é inquilino. Né? Sim, ele tem ali os limites aos direitos inerentes à propriedade, né? Ele não pode dispor da propriedade. Ele pode usar, gozar e fruir. Importante trazer à tona uma certa discussão que permeia os condomínios atualmente,
que é o tratamento dado aos inquilinos, né, que fica aquela situação de você está aqui por ser inquilino, né, você não tem comprometimento. Esse senso é bem próximo àquela xenofobia, né, ela tem que ser evitada. Sim. Porque o inquilino, ele também tem direito, ele também tem direitos de usar aquele espaço, enquanto perdurar o contrato de locação. Só que ele tem obrigações também, né? E dentre as quais a gente tem que deixar bem clara que é a de cumprir tanto o corrigimento quanto com o que tiver disposto ali no contrato. E aí eu vou te falar assim, aí eu falo de cadeira, né? Existem inquilinos que são muito mais comprometidos com a causa condominial do que os próprios condôminos. Isso é de maneira recorrente, as pessoas que se preocupam, alertam algumas vezes a administradora para que possa fazer algum contato com o síndico. Isso acontece muito, tem muito inquilino que é mais preocupado com o condomínio como um todo do que o próprio proprietário ali, né? Razão pela qual está totalmente comprometida de sucesso a sua fala. A gente falou de assembleia, e aí tem uma situação que ela tem se evidenciado, principalmente no período, ela teve um início assim, de maior decolagem ali no período pandêmico, e agora ela vem se consolidando no período pós-pandêmico, que é a assembleia virtual, né? Embora as assembleias presenciais ainda liderem o ranking assim, né? Com grande maioria, mas as assembleias virtuais elas vêm se consolidando cada vez mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessas assembleias virtuais, como que elas funcionam e como que é. A pandemia foi de fato um evento divisor de águas. Ela trouxe para a gente essa necessidade de pensar como as coisas seriam no caso de a gente não poder mais se ver, não poder mais compartilhar o mesmo ambiente. Né? E nesse intuito foi promulgada a Lei 14.309, salvo engano, em 2022, que pôs ali uma pedra por cima da discussão, se era possível ou não. Antes a gente tinha essa discussão, e o judiciário entendia que nos casos em que a convenção permitisse, seria possível. Nos demais casos, não. A lei trouxe a possibilidade de permitir a realização das assembleias virtuais, desde que a convenção não proibisse, trazendo também a responsabilidade de dar voz e voto para os condôminos que assim puderem. Por que assim puderem? Porque o condômino inadimplente tem direito à voz, mas não tem direito a voto. É uma das limitações que a gente falou. Né? Então ele não vai participar ativamente ali das questões. A assembleia virtual, ela facilita, mas também ela traz diversas dificuldades. Né? Que a gente tem ali a dificuldade maior do acesso, como que vai ser, né? Como que a gente vai contabilizar os votos. A gente tem um meio que possa ser auditado posteriormente. Então são questões que temos grandes empresas atualmente atuando que já se especializaram inclusive em fazer a condução da Assembleia Virtual. Então, caso seja o interesse do síndico de fazer, se ele não tiver essa segurança, é muito importante que ele contrate essas empresas, né, que ele pesquise para que o processo de votação seja alcançado de maneira a não proporcionar o questionamento jurídico da Assembleia posteriormente. E essa lei trouxe também uma inovação importantíssima, né, que ela facilita muito atingir os quórums mais difíceis de atingir. Né, a gente tem ali, por exemplo, o quórum de alteração da convenção, né, um quórum altíssimo de 2/3 dos condôminos. Né, a gente fica assim, não, mas 2/3 só
Vamos imaginar aí um condomínio com 200 unidades. Atingir 2/3 é praticamente impossível na prática condominial. A gente vê que sempre tem ali aqueles mesmos gatos pingados nas assembleias. Exatamente. E a legislação trouxe essa inovação, que foi a atribuição do caráter de permanência da Assembleia. O que eu quero dizer com isso? Caso seja unanimidade na Assembleia, pode-se atribuir o caráter de permanência, ela pode perdurar no tempo. Você sai da Assembleia, ela perdura no tempo e a votação continua. Sim. Mas para isso alguns requisitos têm que ser preenchidos. Dentre eles, um dos mais importantes é deixar tudo muito bem registrado e claro na ata até aquele momento. E é interessante, Cláudio, que se você votou na Assembleia e lhe foi atribuído o caráter de permanência, de perdurar no tempo, até o prazo final, que é de 90 dias, não pode passar de 90 dias, você pode mudar seu voto. Desde que ele fique registrado, desde que tudo fique auditável. Então isso tudo foi pensado de forma a facilitar essa prática do exercício da atividade condominial, da atividade de gestão dos condomínios. Porque alcançar um quórum especial não é tarefa fácil. É verdade. É muito difícil atingir um quórum especial. E a legislação traz essa possibilidade. A gente vive tempos modernos agora, né? Então, se você tem uma boa administradora, ela vai ter ali dentro do próprio aplicativo dela a possibilidade de assembleia virtual e que ela já está devidamente preparada para fazer assembleia dentro das prerrogativas legais. Só que aí vem várias questões que ainda precisam ser melhoradas. Isso é uma crítica pessoal, porque a partir do momento que foi feita a assembleia virtual, querendo ou não, as pessoas que têm mais dificuldade em acessar, talvez elas fiquem privadas disso, né? Outra situação é como que vai se dar exatamente a validade das assinaturas na ata, né? Hoje, queria até aproveitar e falar aqui, o GovBR, né, que é governamental, ele já traz a possibilidade da assinatura digital, gratuita. Então, se você nunca viu, entra lá, dá uma olhada que você já consegue assinar digitalmente, sem custo. Não é mais necessário fazer a contratação do serviço de uma empresa, para isso então já dá para fazer. Mas, tecnicamente falando, não é uma questão simples para quem não está acostumado a lidar no dia a dia com isso. Então a gente tem aí a juventude, né, que chega lá, pega o celular e mexe daqui, mexe dali, faz coisas que a gente nem imagina. Mas as pessoas que têm mais idade, elas têm essa certa dificuldade. E é papel do síndico, é papel da administradora cuidar também dessas pessoas, para que lhe seja garantido o mesmo direito de participação, o mesmo direito de voto. E aqui a gente sempre zela pela democracia válida e que todos participem, todos tenham direito, e toda opinião ela tem que, no mínimo, ser respeitada. Né? No mínimo, você deve obrigação ao respeito à opinião alheia, mesmo que ela seja 100% divergente da sua. Né? A gente está chegando próximo do final, mas ainda dá tempo de eu fazer algumas perguntas aqui. Ainda nesse contexto da Assembleia Virtual, obviamente, pelo próprio sistema ali da administradora, a Assembleia já fica literalmente gravada para que ela possa ser acessada posteriormente, e é um dos meios de validação da própria Assembleia. Né? Mas em uma Assembleia presencial, é possível ou permitido que um condômino vire e fale assim: olha, eu vou gravar essa Assembleia aqui, eu vou colocar 2 aparelhos de celular, um do lado de cá, um do lado de lá, e eu vou gravar essa Assembleia toda. O condômino, o inquilino, ele pode fazer isso? Você gosta de me deixar ensaiar justo? É que eu fico curioso para saber. Mas eu vou começar explicando que a Assembleia tem um caráter público. Sim. A gestão condominial, ela tem esse caráter público. É como se fosse uma mini prefeitura. Sim. Né? E se tem essa necessidade de transparência das contas. Então, todo e qualquer processo de gravação da Assembleia, ele tem que ser incentivado.
o que vai ser feito dessas imagens é que é o problema. Sim. Você está lidando ali com o direito de imagem de todos os presentes. Uhum. O que você vai fazer com isso? Pode te trazer implicações jurídicas. Uhum. Né? Então, o condômino que se proponha a fazer esse tipo de gravação, ele tem que estar muito ciente disso. Uhum. Se for para o bem, se for para poder dar andamento, se for para poder contribuir, que faça. Uhum. Se for para deixar um registro em uma votação complexa, difícil, que precise se apurar ali qual que foi o quórum atingido, é muito interessante. Mas em outras situações, né, em situações de mera picardia, né, mero ataque ao síndico, e fica naquela briga, né, a pessoa não concorda e não está disposta a ouvir, aí ela vai lá e grava para poder chantagear posteriormente. Né, e não é recomendado, né, mas é sempre saudável que se grave, principalmente nessas situações de votação mais emblemática, mais problemática, que a gente precisa ali de provas, principalmente diante de um cenário que a gente possa ter ali uma certa resistência a algumas decisões. É muito importante ter essa noção. Mas aí é importante que a própria presidência da Assembleia tome essa prerrogativa, que informe aos presentes que está sendo gravado, né, como forma mesmo de que as pessoas estejam cientes, e aquilo ali vai ser usado como meio documental. Né? Pois é, a gente está chegando no final. Como eu disse, não cheguei nem a 30% das perguntas, mas queria mais uma vez agradecer a presença do Dr. Wesley aqui. Já queria mais uma vez validar o convite para uma próxima, que as minhas perguntas persistem e elas não se calam. E o senhor não vai conseguir fugir sem respondê-las todas em um futuro breve. Então, muito obrigado. Eu vou deixar aqui para que o senhor possa encerrar e despedir do público. Eu agradeço imensamente o convite, Cláudio. Me sinto lisonjeado. Deixo aqui minha admiração, né, tanto pelo profissional, quanto pelo gestor, quanto pela pessoa. Você é uma pessoa que eu tenho grande estima e agradeço imensamente. Agradeço a todos por terem me ouvido. Eu saindo aqui das saias justas. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, fico lisonjeado mais uma vez aí com as palavras, né? Pessoal, então é isso, né? Daqui a 15 dias a gente volta e gostaria de agradecer a presença de todos até o momento. Obrigado e até a próxima.